o que está acontecendo que as gigantes do Brasil elas estão entrando em colapso em 2026. Porque parece que toda semana aparece uma empresa enorme entrando em recuperação judicial, renegociando dívida bilionária e tentando sobreviver. Eu acho que muita gente ainda não percebeu o tamanho do problema que isso representa para a economia do país. Primeiro, eu preciso dizer que existe uma diferença entre recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Na recuperação judicial, a empresa ela pede ajuda para a justiça e o juiz dá um tipo de escudo temporário para ela. Assim, os credores eles não podem cobrar por um determinado tempo. Enquanto isso, a empresa ela vai criando um plano de pagamento, renegocia dívida e tenta reorganizar toda essa operação. Já a recuperação extrajudicial, ela funciona de uma maneira diferente. A empresa ela tenta fazer acordos diretamente com os credores e depois leva esse acordo para o juiz, basicamente só para ele validar. Ou seja, ela tenta negociar antes da situação piorar mais e mais e mais. Mas agora vamos olhar para o tamanho das empresas que começaram a sofrer, porque isso aqui não é coincidência. A primeira da lista é a Raizen, e talvez muita gente nem conheça assim pelo nome, só que ela é gigantesca. Ela atua no setor de energia, de agro, ela tem ligação com a Shell, combustível, produção de açúcar, etanol, e ela virou uma potência enorme, estrondosa. Só que hoje ela tem uma dívida superior a 60 bilhões de reais. E aí entra uma coisa importante. Quando os juros eles ficam altos por muito tempo, a dívida começa a ficar cara demais. Porque assim, não é só dever, é o custo dessa dívida que está cada vez mais aumentando. E empresa grande normalmente depende muito de crédito, de expansão, de investimento, de financiamento. E quando o dinheiro ele fica caro, o impacto ele vem pesado para cima delas. Agora vamos para a segunda. Pasmem, Grupo Pão de Açúcar, uma das maiores redes de supermercado do Brasil. E olha como isso chama atenção, porque supermercado, teoricamente, ele vende algo essencial. Só que mesmo assim o grupo entrou numa situação complicada, com uma dívida superior a 4 bilhões de reais. E isso mostra como o consumo do brasileiro ele mudou. Hoje o consumidor ele pesquisa mais preço, ele troca a marca, ele compra menos, ele tende a cortar mais supérfluos, ele vai atrás de promoções. Hoje em dia os atacadões mesmo eles estão tomando conta, estão em tudo quanto é lugar. Às vezes você vê numa avenida 2 atacadões, né, que vendem com essa proposta de compras mais baratas. Algo que a gente não via antes. Então as pessoas usam esses mercados mais elitizados para comprar coisas mais elitizadas, né? Não vão lá para fazer mais a compra do mês, por exemplo. Então isso impacta bastante com a questão do Pão de Açúcar. Só que tem um detalhe, ao mesmo tempo a empresa ela continua tendo aluguel, funcionários, fornecedor, logística, energia, dívida, daí a conta vai apertando. E aí, infelizmente, ela chegou aí nesse nível de estar com essa dívida, assim, estrondosa. Agora, a terceira empresa é a Andrade Gutierrez. Muitos podem não conhecer, mas ela é uma das maiores construtoras do Brasil. Detalhe, é a segunda vez em 4 anos que ela recorre a isso. E a construção civil, ela sofre muito, muito mesmo, quando os juros ficam altos. Porque tudo depende de obra, investimento, financiamento, crédito circulando, e quando o crédito trava, o setor inteiro vai sentir. E olha como isso vai virando um efeito dominó. Menos investimento, vira menos obra, menos crescimento e menos dinheiro. E agora a quarta empresa, a Bombril, sim. E eu acho que essa daqui chocou muita gente, porque a Bombril, ela praticamente virou sinônimo de palha de aço no Brasil. A marca ficou gigante, virou parte da casa dos brasileiros. Só que mesmo assim, ela entrou em recuperação judicial com uma dívida superior a 2 bilhões de reais. Isso aí mostra uma coisa muito importante. Marca forte não significa saúde financeira, porque a empresa ela continua tendo custo alto, concorrência, operação pesada e uma dívida muito cara. Quando os juros ficam altos durante muito tempo, o caixa também começa a sofrer com isso. Agora vamos para a quinta empresa. Essa aí me surpreendeu. Toque Stock Imóvel. Eu arrisco a dizer que esse foi um dos setores que mais
sofreram nos últimos anos. Porque o brasileiro endividado, ele simplesmente para de trocar móvel, ele para de decorar a casa, ele para de reformar, ainda mais com um crédito como tá tão caro, né? A empresa fica com estoque alto, centro de distribuição, logística pesada, loja física, só que vendendo, bem menos. Então a conta, quando você vê, não bate. Para vocês terem noção, a dívida dela ultrapassa R$ 1 bilhão. E aí vocês percebem como os juros afetam diretamente o consumo. Porque a pessoa deixa de comprar itens maiores, mais caros, itens que ela pode esperar, né? E agora, pasmem, a sexta empresa é a Polishop. E quem viveu nos anos 2000 lembra muito, muito mesmo da força que a Polishop tinha. A televisão, o tempo inteiro, produto inovador, televenda, lojas em shopping, a empresa ela simplesmente marcou uma época. Só que ela sofreu muito com pandemia, mudança de comportamento do consumidor, a digitalização do varejo, marketplace, Shopee, Amazon, que você encontra muita coisa boa e barato. E claro, um custo financeiro alto. A dívida dela já passa de 350 milhões de reais. E aqui entra um ponto importante. O varejo, ele mudou assim muito rápido. E hoje o consumidor ele compara os preços em questão de segundos, tá tudo ali na palma da mão. E aí então empresas com estruturas muito pesadas, elas começam a sofrer com isso. E a Polishop tá aí, é uma delas. A sétima é a nossa querida e amada Estrela, eu já fiz vídeo aqui dela. Toda vez que a gente fala dela bate até uma nostalgia, né? A gente lembra aí do Banco Imobiliário, Gênios, enfim. E como eu disse no vídeo sobre elas, as crianças elas estão muito mais ligadas ao digital, aos games, YouTube, tablet, celular, enfim. A concorrência dela mudou, assim, completamente. E junta tudo isso com competição internacional, mudança de comportamento, juros altos, consumo desacelerando. A empresa, ela entrou em recuperação judicial com uma dívida superior a 100 milhões de reais. E olha, vocês perceberam que todas essas empresas são de setores completamente diferentes? Energia, construção, supermercado, brinquedo, varejo, móveis, indústria, uma empresa muito distinta da outra. Então, quando várias gigantes começam a sofrer ao mesmo tempo, o problema deixa de ser isolado. A gente percebe aqui que quando um país mantém juros muito alto por muito tempo, a conta chega. E o cenário, ele começa a ficar devastador, que é o que a gente está vendo aqui hoje. E o motivo? O dinheiro fica muito caro, o crédito trava, o consumidor compra menos, as empresas desaceleram e as dívidas, elas continuam e vai pesando. E aí começa exatamente essas notícias que estamos vendo agora. Uma avalanche de empresas que estão pedindo recuperação extra e judicial. E agora me fala aqui nos comentários, qual empresa que eu listei aqui agora mais te surpreendeu? Porque eu confesso que algumas dessas eu nunca imaginei, nem sequer passou pela minha cabeça ver nessa situação. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre dinheiro, empresas, economia, investimentos, tudo de um jeito mais leve, simples e conectado com a vida real. Te vejo no próximo vídeo.